Câmbio, câmbio, câmbio. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em serviços jurídicos. Estou aqui no estúdio 6, né, junto com o Jackson e com a profa Gardene, a profa assistente, em mais uma aula de ética interpessoal, ética e relações interpessoais. Eu estou olhando aqui os dias de hoje, né? Mas antes disso, quem era que estava perguntando? O povo de Júlio Borges. Tem tipo de crime, esse tipo de crime tem punição? Deixa eu dar uma pescada aqui, né? Vamos lá. Pescar na Piracema, né? A lei 9.605/98 prevê a prisão de 1 a 3 anos. Né? De 1 a 3 anos. Aí volta a dizer, tem coisas que são atenuantes, podem ter questões que são agravantes. Beleza? Tem pena, prevê multa de R$ 700 a R$ 100.000 e mais R$ 20 por quilo do pescado irregular. Olha só que coisa interessante. Beleza? Tudo bem, minha gente? Ok, povo de Júlio Borges, câmbio. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Aqui o dia, né? A Fátima Campelo é quem está nos acompanhando aqui como profa assistente. Eu falando da Gardene e a Fátima. Bom dia e beijos aí, Fátima. Câmbio. Dia do estudante é hoje. Eu estava vendo aqui, Fátima. Olha só. Hoje é dia de muita coisa. Deixa eu botar aqui. Hoje é dia do acupunturista, quem faz acupuntura, né? Aquele tratamento lá com agulhas, não é? Em regiões que você está sentindo dor. Eu nunca fiz, tenho até vontade, Jackson, mas não fiz acupuntura, não experimentei esse negócio ainda não, né? Mas também eu sou mole para dor, não gosto não, eu não sei, vamos lá, né? Hoje é dia do acupunturista, dia do advogado, eu já falei. Hoje é dia de brincar na areia. Olha só, 11 de agosto é dia de brincar na areia. Vou brincar de areia, na areia. Hoje é dia da consciência nacional, dia do estado de Santa Catarina, dia do estudante, como lembrou aqui a Fátima. Hoje é dia do garçom, dia do hip hop. Quem é que gosta aí do hip hop? Hoje é dia do magistrado, né? Ou seja, de juízes, desembargadores, quem trabalha julgando, né? O cumprimento das leis. Hoje é dia do pendura, viu? Olha só. O pendura aqui é o dia de quê? De comprar e não pagar? Como assim, Bial? Dia do pendura, dia da pintura, e hoje é dia da televisão, dia também do trabalhador hoteleiro e dia da fundação da Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, São Paulo, né? Do time Ponte Preta. A camisa da Ponte Preta, inclusive, parece com a camisa do Vasco, né? Branca com aquela faixa diagonal preta, né? Parece com a camisa do Vasco. Apesar de que eu sou flamenguista, né? Mas lembrei agora porque a Ponte Preta parece com o time do Vasquinho, né? Beleza? Não sei se a Fátima é vascaína, eu sei que a Fátima é riverina. Riverina doente, porque ela pegou essa doença do pai dela, do seu André. A profa Fátima Campelo, ela herdou do seu André, né? Essa doença riverina. Não sei qual é o outro time que ela estuda. Tu não é riverina não, Fátima? Tu não é riverina não? Câmbio?
Tu não pegou do André, não? Do seu André? O seu André não é Riverino? Tu não pegou dele, não, esse negócio? Tricolor, pois é. E nacionalmente, Fátima, é Riverina. A Fátima, ela herdou, né, esse negócio de torcer do River, do pai dela, do seu André. Isso, é verdade. Mas, Fátima, eu vou te dizer uma coisa. O River aqui no Piauí junta um monte de coisa que não presta. Ó, junta botafoguense, vascaíno, são paulino, palmeirense, corintiano. Viu? Vamos adiante, minha gente. Cheiro, Fátima. Só caçando conversa contigo mesmo. Vamos lá, Corinthians. Eu tô dizendo. Beleza, pode botar o slide todo aí na tela, Jackson. Vamos adiante. Riquelme, do avião do forró. Bom dia, bom dia. Como é, Jackson? Ela é antiflamenguista. Fátima é antiflamenguista. Vamos adiante. Vejo muitas provocações da Fátima com o professor Adriano Ramalho, o mago da geografia. No grupo do canal Educação, eles ficam lá tá sofrendo muito, Fátima. Né? O Flamengo treinou aí em cima do Corinthians nesses 2 últimos jogos. Então vamos lá. Minha gente, vejam só. Código de conduta, né? E aí a gente vai ver aqui até que ponto existe essa obrigatoriedade. Olhem só. Vamos recordar que existe o conceito, minha gente, de ética absoluta e de ética relativa. Quando a gente fala de ética relativa, ela está avaliando situação por situação. E após essa análise, define quais serão os procedimentos adotados. Vocês lembram que eu falei para vocês do tipo de pesca? Você vai ver a pesca, tem o cara lá que não vive da pesca, ele nem precisa de transferência, de ajuda do governo, e ainda assim ele pesca na Piracema. Esse é um. Sacam? Aí nós temos um outro contexto, é o cara que é pescador profissional, ele tem acesso a uma transferência de renda do governo para ele não pescar no período de Piracema, ele vai lá e pesca. E também tem o que nem é um pescador profissional, mas ele não é regulamentado, ele não recebe o auxílio, a família está com dificuldade alimentar e ele vai pescar na Piracema. Então a ética relativa ela vai pegar a legislação e vai tentar interpretar caso a caso, situação por situação, fazendo aí os pesos e contrapesos de cada questão. Ok, minha gente, ficou claro isso? O povo de Jaicó, Jeromênia, João Costa, Joaquim Pires, Júlio Borges, Padre Marcos e Pedro II. Agora, eu também tenho a ética absoluta. Ela adota os mesmos preceitos para qualquer situação. Independente da situação, ela aplica a lei. É legalista, né? Independente do contexto. Aí tem essa frasezinha aí do latim, dura lex, sed lex. Ou seja, a lei é dura, mas é a lei. Ok? Ficou claro aí, minha gente? Povo de Isaías Coelho, de Seu Arco Verde, bom dia! Povo de Capitão Gervásio Oliveira, Campinas do Piauí, Brasileira, Bom Jesus, Alagoinha. Também nos acompanha aqui pelo chat a Cristiane da UETEP, bom dia! Vamos adiante, é muito interessante isso aqui, minha gente. Agora, geralmente, minha gente, um código de conduta empresarial, ele tem como ponto de partida o comprometimento da direção, ou a gente diria da alta direção da instituição, com a ética empresarial. Isso precisa ser comprado, praticado pela alta direção, pela área mais estratégica da empresa. Ó, se a gente olhar uma empresa, ela tem essas dimensões aqui, minha gente. Ó, você tem aqui a dimensão
topo da pirâmide estratégica, você tem aqui no meio a área tática e aqui embaixo a parte operacional. Operacional. Ok? Aqui a tática intermediária e aqui em cima é a área estratégica. Ok? Então vejam, nesses três níveis aqui, percebam como é importante. O que está dito aí em amarelo é que essa parte estratégica ela precisa liderar esse processo, ok? Ela precisa, deixa eu botar aqui o marca-texto e o amarelão. Essa parte estratégica ela precisa estar comprometida com essa vivência, né, do Código de Conduta Empresarial por todas as demais outras áreas, né, da organização, a tática operacional. Né? A operacional não pode ditar isso, a tática também não. Isso é papel da área estratégica. Beleza? Tudo bem? Câmbio? Preferencialmente deve ser uma construção coletiva, envolvendo todos os colaboradores. Envolve todos. É liderada pela área estratégica, mas deve envolver todos os colaboradores. Quando a gente diz isso, eu estou me referindo a essa construção coletiva. Quando a gente fala aqui de envolver todos os colaboradores, na verdade, eu estou me referindo a uma palavrinha chamada engajamento. Ou seja, é o envolvimento. Aqui é um J, viu? É o envolvimento de todos os níveis no que precisa ser feito. Tá bom? Uma comissão interna, de repente é uma consultoria, ela vai elaborar a redação final do documento desse código de conduta aqui. Esse código desse documento aqui, a redação final dele. E depois ele pode ser aprovado por um conselho de administração. Aí a gente vai ter o código de conduta, o código empresarial de conduta ou de ética, até porque neste slide aqui nós estamos tratando de quem é a autoria, né? A autoria. O ideal é liderada pela área estratégica, pelos tomadores de decisão, mas ela também precisa ser coletiva, precisa envolver as demais áreas da empresa e também precisa ser validada aí, tá bom? Beleza? Câmbio? Ficou claro, minha gente? Dúvidas, exemplos, observações? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat. Vamos adiante. Ainda tratando de autoria do Código Empresarial, né? Atenção, aí destaco em amarelo. As questões relacionadas às infrações, né? Ou seja, a quebra aí das regras e as interpretações dos códigos de éticas empresariais são julgadas por comissões internas, ou pelo conselho de administração, ou de repente um outro órgão designado. Okay? Por exemplo, a gente tem aqui a Vale do Rio Doce, né? A empresa Vale, ela tem um... Opa, deixa eu botar a marca-texto e o azulzinho. Ela tem um comitê de conduta e integridade, que vai avaliar o dia a dia da empresa, tudo que acontece, se está em conformidade com o propósito, com os valores, as metas e os objetivos da empresa. Se tudo que ela faz está conectado nesse sentido. Ok? Pode ampliar o slide todo aqui para mim, Jackson. Por exemplo, me botar tudo aqui na tela. Por exemplo, perdão, eu faço parte do Conselho Regional de Economia, né? Eu sou economista e faço parte do Conselho Regional de Economia. Lá, o que é que a gente faz? A gente tem também comissões. Então, tem um presidente
e tem os conselheiros. Existe um orçamento, a gente arrecada e a gente faz a despesa, né? A gente custeia isso, a despesa do conselho com isso. Ninguém ganha nada para fazer parte do Conselho de Economia. Ninguém ganha nada. É voluntário. Né? Mas tem eleição, concorre e se elege. E lá dentro do Conselho existem as comissões. Tem a tomada de contas. A comissão que faz a tomada de contas, ela faz literalmente o controle de todos os gastos do Conselho, o que é que entra de recurso e como esse recurso está sendo gasto. Depois, a comissão faz isso, aí elabora um parecer, aprovando ou não, certo? Os gastos ali do Conselho de Economia. Aí vai para a plenária, onde os conselheiros vão validar ali aquela prestação de contas. Aprovada essa prestação de contas, ela é mandada para o Conselho Federal de Economia. O Conselho Federal e os conselhos regionais. Então, existe todo esse trâmite lá e você vai olhar lá, né, a conta bancária, os extratos, vai comparar entradas, vai comparar saídas. É isso que a comissão de tomada de contas ela faz, ok? Chegam processos lá para os conselheiros. Cada conselheiro, né, eu pego lá um processo, vou avaliar, vou dar um parecer meu enquanto relator do processo, mas mostro o processo para os demais membros do conselho, para a plenária. Ela acompanha o meu parecer, seja ele favorável ou não, ou ela discorda, né? Tanto faz. Ok? Meu parecer ele vai ser aprovado ou não. Então, tem todos esses trâmites. Isso tudo que eu estou falando está diretamente, estou dando um exemplo bem objetivo e prático, né, do que eu faço e de que tem muito a ver com o que a gente discute aqui nessa nossa aula de hoje. Isso tudo observando todas as questões, observando a transparência, a prestação de contas e a conformidade com a lei, o compliance. Porque os processos que chegam lá, a gente vai avaliar o que está de acordo ou não com a legislação. Ok, minha gente, tudo bem? Se alguém estiver exercendo ilegalmente a profissão do economista, aí eu vou lá avaliar todo o processo que existe para tentar entender se aquilo ali está dentro da legislação ou não. E aí emite-se um parecer e ele ainda é apreciado pela plenária, por todo mundo. Uma decisão, ela não é individual, ela vai ser coletiva. Sacam isso, o câmbio? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vejam só, tá diretamente relacionado aí. Infrações ou interpretações, elas vão ser julgadas por comissões, é o que a gente faz lá. É do dia a dia isso aí, beleza? Vamos adiante. Minha gente, nós temos aqui ainda, tratando de autoria do Código Empresarial, vejam, a ética empresarial, né, ela pressupõe, ela está dentro, né, está implícito e está explícito que toda empresa deve alcançar os resultados que ela almeja, que ela deseja. Por exemplo, aumentar a lucratividade, alcançar os clientes certos. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Isso aqui faz muito sentido. Isso aqui faz muito sentido. Alcançar os clientes certos. Porque eu vou contar um segredo aqui para vocês. Minha gente, tem cliente que dá muito trabalho e traz muito pouco retorno. Sacam isso? Então, dá muito trabalho. Você perde muito tempo e acaba não gerando os resultados que se espera. Como, por exemplo, contribuir para a lucratividade, para ser competitivo, né, e para aumentar a produtividade. Está claro, minha gente? Sim ou não? Ter cliente ruim dá muito trabalho.
o ideal é que toda empresa pudesse escolher os seus clientes. Sacam isso? Tudo bem? E também ser competitiva, maior produtividade, estão debaixo do guarda-chuva dos objetivos, dos resultados que toda empresa, independente do setor que ela atue, possam estar buscando. Olhem só, um outro ponto aqui, a empresa. Vamos aqui destacar aqui a empresa, abre aspas, sendo responsável pelas consequências de suas decisões e de suas práticas em relação às partes interessadas. A gente já viu aqui que o nome dessas partes interessadas são os stakeholders, tanto internos como externos. Stakeholder interno, colaboradores. Stakeholder interno, o proprietário da empresa. Um stakeholder externo, fornecedores, clientes, a sociedade, o governo. Então, a empresa ela é responsável pelas consequências das suas decisões. Deixa eu botar o marca-texto, deixa eu botar o azulzinho. A empresa é responsável pelas consequências das suas decisões. Logo, é fundamental essa história de se ter um código de conduta, um código de ética, que já deixe isso muito claro. Ok, minha gente, sim ou não? Mike Mata, bom dia, bom dia, bom dia. Câmbio, câmbio. Cadê vocês pelo chat do IPTV? Cadê vocês pelo chat do YouTube? Estou falando aqui conectado com o povo de Alagoinha, Bom Jesus, Brasileira, Campinas do Piauí, Capitão Gervásio, de Seu Arco Verde. Também com o povo de Isaías Coelho, Jaicó, Jeromena, João Costa, Joaquim Pires, Júlio Borges, Padre Marcos, Pedro II e Ribeiro Gonçalves. Bom dia, bom dia, bom dia. Em mais uma aula do curso técnico em serviços jurídicos, a disciplina é ética e relações interpessoais, nesse dia 11 de agosto do ano de 2022. Vamos adiante. Minha gente, tem alguns desafios aqui, viu? E aí, de todo o código empresarial, de todo o código de conduta que regula o funcionamento de uma empresa e dos seus funcionários. Um primeiro ponto que eu posso destacar aqui é o desenvolvimento social, minha gente, e a evolução da comunicação. Isso nos faz lidar com situações novas. Essas transformações aqui, esse desenvolvimento social, essa evolução das coisas, e da comunicação nos faz deparar com situações novas para as quais a gente ainda não sabe lidar. Vocês querem que eu dê um exemplo muito objetivo disso? Vou escrever aqui de canetinha vermelha a pandemia. O mundo já havia passado por outras pandemias, mas o mundo não havia passado por uma pandemia similar a esta do Covid-19, com um altíssimo grau de transmissibilidade, com um importante percentual de mortalidade e com esse grau, de, vamos dizer, de conexão. Esse mundo globalizado e tudo muito mais conectado aumentou o poder de transmissibilidade da pandemia. Vocês sacam isso, minha gente? Nós não tínhamos um manual, minha gente, não tínhamos um manual para lidar com muitas situações. Várias delas foram literalmente tentativa e erro no sentido de conduzir ou de se conduzir nessa pandemia. Sacam? É tanto que, num primeiro momento, perfeitamente natural, dado o grau de transmissibilidade e de mortalidade, foi exigida da sociedade para fechamento parcial dos mercados, distanciamento social, para a gente poder avaliar e ver como é que as coisas podem acontecer. Vejam que hoje já é uma situação diferente, porque a taxa de vacinação e de imunização da população, ela muda o contexto. Entendem isso, câmbio?
Então, sendo, minha gente, e outra coisa, eu estou falando aqui que a sociedade muda, o desenvolvimento, a evolução, por vezes a gente topa com situações, né, completamente novas e inesperadas, sendo que as leis e a sociedade nem sempre estão preparadas para essas transformações. Aliás, muitas vezes nem consideram a hipótese de que pode ocorrer tal evento. Não sei se eu já cheguei a mencionar aqui para vocês. Volta aqui para mim, Jackson. Esse ponto final é interessante aí nessa frase, né? O que pode, a gente às vezes não tá nem levanta a possibilidade de acontecer. Tem um autor, ele escreve para um jornal americano chamado Washington Post. O nome desse autor, desse escritor é Nassim Taleb. Ele escreve um livro chamado Cisne Negro. O cisne negro, o Taleb, ele vai associar como esse evento incerto, extraordinário, esse acontecimento que não estava previsto, ele vem e devasta tudo, no sentido de impacto. Ele vai chamar isso de cisne negro. Ele vai dizer que os cisnes negros são muito raros, não é? E que exatamente por isso são imprevisíveis. O Covid-19 é um exemplo disso. Por exemplo, o colapso ambiental, o aquecimento global, as mudanças climáticas, esse série de coisas não é considerado um cisne negro. É uma grande crise global, mas ela é prevista. Ela é uma consequência do que a gente vem fazendo ao longo dos anos no modelo de sociedade que é completamente insustentável. Então, é uma consequência de algo que a gente já vem fazendo. Então, uma crise ambiental, a gente não pode considerar ela como um cisne negro. Já o Covid-19, percebam, minha gente, começou no finalzinho de 2019 na China. Ele pega de verdade lá no ano 2020, ela se transforma em pandemia, ou seja, se espalha globalmente. E a pandemia, minha gente, ela pegou todos os planejamentos feitos no começo de 2020, ela literalmente amassou e jogou na lixeira, e a gente teve que reajustar, refazer, repensar e agir de uma forma diferente num período de pandemia. Sacam isso? Ok, bacana, povo de João Costa. É muito doido. Teve médico que passou a atender por chamada de vídeo em WhatsApp. Teve novela que teve que ser paralisadas as gravações. Minha gente, o Faustão, dia de domingo, funcionou sem plateia. Sacam? Eu estou falando coisas que parecem ser banalidades, mas elas mostram o tamanho do impacto que foi o Covid, né, na sociedade. A Globo paralisou as novelas, aí pegou várias novelas que já rolaram e que só rodavam Vale a Pena Ver de Novo, né? E botou em todos os horários da grade de programação. É muita coisa ao mesmo tempo. Sacam isso, minha gente? Câmbio, tudo bem? E por aí vai. É o trabalho remoto. Empresas que não conseguiram isso tiveram que demitir funcionários. Empresas que não conseguiram se adaptar tiveram que fechar. Entendem? É muito complexo isso. Você vai num self-service, antes você pegava o prato e você botava ali a quantidade de comida no self ali para você almoçar. Hoje em dia não, o próprio povo é quem serve, né? Eles é quem vão montar o seu prato, né? Olhem as questões sanitárias. Antigamente não, um dia desse, né? Se eu pegasse na mão do Jackson e logo depois fosse xiringar o álcool, Jackson, o que é que ia aparecer? Rapaz, esse cara só quer ser, mas ele tá se achando, né? Hoje em dia, eu passo o álcool aqui,
na minha mão, depois pegar na mão do Jackson e olho para ele e ele não vai nem me dizer ai, viu? É, ele nem vai achar ruim, né? É desse jeito, entendem? É, me lembrei do filme Velozes e Furiosos, Jackson. Tem uma cena lá, é o primeiro lá, o antigão, que o Brian chega lá numa festa e aí o Toretto dá uma bebida lá pro Brian, né? E diz assim, essa bebida é do Vince. Aí o Brian pega aqui, limpa a boca da bebida lá e toma. Hoje, em tempos de pandemia, isso não existe. Sacam? Então, minha gente, é assim, as coisas mudaram. Você entra num banco de máscara, de óculos escuro e não tem problema nenhum. Você continua lá, entendem? Não tem problema nenhum. Sacam? São mudanças na sociedade, a gente vai se ajustando a isso. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vejam só. Nós temos um outro ponto. Então, eu estou falando de coisas que jamais a gente imaginou que iria acontecer e elas estão acontecendo, né? Um outro ponto que a gente pode destacar é a ética e a responsabilidade social que antigamente não eram consideradas, elas não estavam postas, elas não eram obrigatórias. Mas se a gente bem perceber hoje, vejam, elas devem ser aí práticas cotidianas, práticas nossas assim de todo dia, ordinárias mesmo. Sacam isso, minha gente? Então, e as empresas precisam lidar com isso nesses tempos de pandemia. Né? Como é que a gente lida com essas questões? Tá bom? Vamos adiante. Um outro ponto é a necessidade não só de tolerar, é literalmente, deixa eu botar aqui o marca-texto azul, é literalmente a gente aceitar, respeitar e conviver. E saber que há muito mais para aprender com aquela dimensão da aula passada, a dimensão da ética empresarial chamada multicultura. Não é? A gente aprende com diferente. Não, podem ter certeza do que eu estou dizendo para vocês. Não existe inovação num grupo de trabalho em que todo mundo pensa do mesmo jeito. Não existe inovação. A inovação vai surgir em equipes ou grupos de trabalhos com formações diferentes, com mentalidades diferentes, com formas diferentes de pensar e de agir. Aí pode ser que se tenha um clima favorável ao surgimento das inovações. Beleza? Ainda falando de código de ética, vamos compreender o que tem motivado as organizações a redigirem, a publicarem, disseminarem o código de ética para os públicos com os quais elas se relacionam. Outro ponto, vejam, minha gente, olhem, a Caixa Econômica Federal, ela tinha um código de ética. Ela tinha um código de ética. Aliás, ela tem um código de ética. Qual foi a questão? Esse código de ética não impediu que lá na Caixa Econômica houvesse assédio moral e assédio sexual. Vocês sacam isso, minha gente? Né? É uma contradição isso. Mas é como eu estou falando para vocês. Massa, povo de Padre Marcos, estamos juntos. Né? Lá na Caixa não impede. Olhe como é necessário a gente fazer essas reflexões de forma ética, moral, sobre tudo que acontece. É reflexão. Então, assim, de acordo com o Arruda, o que é um código de ética que tem que ter dentro de uma sala de aula? Existe um código de ética em casa, por exemplo, nas nossas famílias.
Existe um código de ética nos nossos grupos de amigos, entendem? Então vejam, de acordo com a Arruda, é um documento que deve nortear condutas. Esse documento deve ser uma bússola, né? A forma ideal ela é essa, ele aponta para caminhos, mas de procedimentos específicos que devem constar normas, manuais, políticas definidas concretamente para cada setor ou atividade. É óbvio que eu estou dizendo que num grupo de amigos não tem um documento, um código de ética. Ele é implícito. Você tem num grupo de amigos a liderança, você tem num grupo de amigos os demais, né? E está todo mundo ali brincando, todo mundo ali de repente estudando, todo mundo ali de repente numa festa, ou está todo mundo ali. Mas tem uma coisa implícita ali. Não é? Existe um código de ética, os amigos precisam se proteger, eles precisam se ajudar. Não é? Por exemplo, entendem? Não é? Quantas vezes eu com os meus grupos, a gente tem vários grupos de amigos, você tem grupos de amigos da igreja, você tem grupos de amigos da rua, você tem os grupos de amigos da escola, e são diferentes, né? A gente, inclusive, às vezes, óbvio que tem uma essência aí, né? Mas às vezes a gente trata diferente os amigos dessas diferentes zonas em que a gente está, né? Então, para cada um tem um código de ética implícito. Ele não está escrito, ele não é um documento, mas ele é vivenciado. É interessante a gente parar para dar uma olhada nessas coisas, entendem, minha gente? Ok? Então, vamos adiante. Olhem só. Para esse autor, o Patrus Pena e Castro, ele vai destacar, abre aspas, a oportunidade, né? Um código de ética é uma oportunidade de a empresa manifestar valores básicos que pautam sua conduta no mundo dos negócios e na relação à sociedade. Tem uma coisa muito interessante, povo de São Brás, Padre Marcos, João Costa, povo de Alagoinha, de Isaías Coelho, de Jaicós, de Joaquim Pires. Vejam só, Laiane, bom dia, nos acompanhando aqui. A Laiane é da equipe da Seduc. Um cheiro na bonequinha, Laiane. Então vejam só, minha gente, estou falando aqui dessas oportunidades, né, de mundo dos negócios, de conduta. Quando uma empresa manifesta o seu código de ética, tem um efeito espelho aí, ó. Efeito espelho. Qual é o efeito espelho? Quando a empresa ela diz que o código de ética dela observa tais questões, tem clientes que olham e digam assim: nossa, que massa, eu quero ser cliente dessa empresa, eu quero ser um seguidor dessa empresa. Esse H ficou tão feio, não foi? Deixa eu fazer ele aqui mais bonitinho, né? Vamos lá. Minha letra é linda, viu? O touchscreen da tela é que deixa ela baldeada, mas a minha letra é linda, viu? E eu sou canhoto. Eu acho que é por isso que ela é linda. Então vejam só, é o efeito espelho. É quando o cliente olha para um código de conduta da empresa e diz assim: putz, que massa. Você olha para uma Apple daquela, aí diz assim: caraca, eu queria ter um computador dessa marca. Você nem precisa ser cliente. Entendem o poder disso? É uma empresa completamente alinhada com tecnologia, com inovação. Aí você bate o olho e diz assim: caraca, eu podia ser cliente dessa empresa. É muito massa. Porque ela espelha essa história da inovação, da tecnologia. Eu falo dessas porque é muito consolidada, é muito forte a imagem que elas têm, a reputação que elas têm. Você vê a Natura e a reverência que a Natura faz ao meio ambiente, você para de assim. Se você gosta de meio ambiente e tem essa preocupação, você bate o olho e assim: caraca, que empresa massa, eu vou consumir os produtos dela porque eles estão alinhados com tudo que eu acredito. Isso é feito espelho. Quando as empresas, de acordo com o Patrus aí, Pena,
e o Castro, quando eles dizem que é uma oportunidade de a empresa manifestar os seus valores básicos, é essa a questão, tá bom? O Instituto Ethos, minha gente, aqui no Brasil, ele iniciou as atividades em 1998. E o Instituto Ethos tem chamado muitas empresas para discutir esse tema, discutir o tema responsabilidade social e esse conceito, né, de ética aplicado nos negócios, né, com os diferentes públicos. É a empresa lidar de forma ética com seus clientes, com seus fornecedores, com seus credores. Meus caros futuros e futuras técnicas em serviços jurídicos. Câmbio. A gente observa ainda organizações, elas têm cada vez mais, é só olhar na internet, é só acompanhar as redes. Vocês veem empresas adotando cada vez mais códigos de ética como uma ferramenta que orienta na conduta das pessoas que nelas trabalham. Uma empresa sem código de ética, ela vai ter uma forma de se organizar. O detalhe é que não pode ser uma forma negativa, entendem? Uma empresa que não disciplina a relação entre as pessoas, de repente, as pessoas vão continuar se relacionando. Só que pode ser que tenha, se você não recriminar, pode ser que seja uma prática comum, um fuxico dentro da empresa, né? Alguns poucos se beneficiando e a maioria se prejudicando. São efeitos colaterais de uma organização que, de repente, não planeja o seu código de ética, entendem? Você vai ter colaborador, colega querendo derrubar o outro, né, por uma série de questões. Por isso que é fundamental a gente ter um código de ética, porque norteia, porque é uma bússola, ela aponta para os caminhos ideais. Aí basta a gente trabalhar para trilhar esses caminhos. E aí destacam em amarelo, as decisões dessas pessoas na gestão do negócio constrói a reputação da organização, dos próprios profissionais tomadores de decisão. Tá bom? Beleza. É porque o código de conduta, ele meio que contamina todo mundo dentro da empresa, inclusive os profissionais que lá trabalham. E se o ambiente ético for bom, né, isso vai ter impactos positivos. Beleza? No sentido de orientar a atuação profissional e zelar pela reputação da categoria. É redigido e é divulgado um código de ética da profissão. Ok? Por exemplo, tem o código de ética do economista, tem o código de ética do advogado, tem o código de ética do magistrado. Hoje inclusive, é o dia do magistrado também. Tem um código de ética, sacam? É fundamental que isso tenha. Se um código de ética orienta a conduta dos profissionais de uma organização, então, para que ele seja efetivo, é preciso que estes funcionários, esses profissionais, participem da sua elaboração. Ok? Que trata de horário, trata de relações com os colegas, de relação com os chefes e subordinados, trata das relações com fornecedores, com credores, né? Tudo isso é muito importante. Aí você me pergunta, como é que eu crio um código de ética? Um código de ética pode ser criado na sala de aula, minha gente, com papel, madeira, pincel e fita gomada, por exemplo. Mas um primeiro ponto, um primeiro passo é organizar as reuniões de trabalho no formato de oficinas, entendem? Para participar dessas reuniões, é fundamental selecionar os representantes, porque às vezes a organização tem muita gente, não dá para participar todo mundo. Então, você seleciona representantes que depois vão multiplicar o que foi trabalhado. São representantes de todas as áreas para participar dessas reuniões. Aí você começa iniciando a explicação, né?
quais são os objetivos do trabalho, por que elaborar um código de ética e o que é que vai ser feito. Um outro passo para um código de ética é propor uma discussão inicial, ok? Sobre o entendimento de como é que cada participante entende sobre o que é ética, o que é moral, o que é cidadania, o que são valores. Isso é fundamental. Quando você envolve as pessoas, né, elas respondem. É meio que aquela lei do universo, né? Não tem a lei da gravidade, também é a lei da causa e efeito, da ação e da reação. Se a gente... Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Se eu chegar para o Riquelme, se tiver só nós dois presencialmente, eu chegar para o Riquelme e dizer assim: Riquelme, o que é que você pensa sobre moral? Fique à vontade para falar sobre isso. Eu fiz uma ação. O Riquelme vai reagir a isso, né? Com as palavras dele, ele vai explicar: professor, moral, eu entendo que seja isso. Independente de estar certo ou errado, o que eu quero dizer é o princípio da ação e da reação. Sacam? Então, se na organização há a ação de provocar as pessoas para se envolverem, uma reação pode ser a participação efetiva das pessoas nesse processo. Pode ampliar o slide todo aí na tela. Jackson, por favor. Vejam só, seguindo aqui. Levantar situações vividas pelos participantes e exemplifiquem condutas éticas e antiéticas. Querem que eu dê um exemplo de conduta antiética na sala de aula? Professor que dá nota para aluno com base na cara, né? Olha assim, fulano de tal é nota tal, fulano de tal é nota tal, entendem? Não usando critérios pedagógicos, didáticos, sacam? Então, isso é uma conduta antiética dentro de sala de aula. Ou quando o exercício do professor, da autoridade do professor, é um exercício que constrange o aluno, ou que, de certa forma, o envergonha. Isso também é considerado antiético e até assédio moral. Mas também é antiético o aluno que chega na sala de aula e desrespeita o professor. O aluno que xinga o professor. Bem como isso acontece também dentro da família, sacam? Então, quais são as situações que a gente vive? É quando o colega pratica o bullying e a humilhação com um outro companheiro de sala de aula. Vocês estão ali para assistir aula, aí vem um que se acha a última Coca-Cola do deserto e vai colocar um outro colega em situação humilhante? Como assim, Bial? Entendem? Aí o Tiago está falando, moral, o conjunto de leis e normas jurídicas. Exatamente, Tiago. A moral é o sistema de regras, né? É o sistema de regras que vão orientar a nossa vida em sociedade. Aí entra a ética, né, Tiago? A ética é o que a gente faz diante desse conjunto de leis e normas? A gente segue ou a gente quebra? A gente vai ser ético, ou seja, tendo uma conduta moralmente aceitável, ou a gente vai ser antiético? Sacam? Esse é o ponto. Eu vou querer mudar as regras do jogo a meu favor, prejudicando a maioria? Como assim? Entendem? Discutir a necessidade de normas, né? Olha só, a gente acabou de ver, tem norma que é legal, mas que é imoral. Por isso que é interessante a necessidade de discutir as normas. Nós não vamos acatar ou engolir limpo e seco uma coisa. Entendem? Para que a gente segue para ter um melhor convívio em sociedade. Este é o ponto. Essa é a bússola, Tiago. Essa é a bússola. Esse é o norte. Para onde aponta. E aí a gente vai trilhar para lá. Não é? Então a gente tem que discutir. Tem norma que é burra, minha gente. Tem norma que é burra. Tem regra que ela é inservível. Ela é tão inservível que ela não é seguida por vezes. Não por ela, não
não é seguida por uma pessoa porque a pessoa é antiética. Às vezes é porque a norma ela não casa com a realidade. Entendem? Pode acontecer. E a gente precisa ter essa clareza e esse senso crítico. Agora, ninguém vai parir isso aqui do nada. É preciso conhecer códigos de éticas de outras organizações. Aí a gente adapta para a nossa realidade. Iniciar a elaboração do código de ética da organização. Agora, usando com base nos conhecimentos que foram adquiridos. Sobre o que é valor, objetivo, do que é ética, do que é moral. Sacam, Tiago, Riquelme, Câmbio Mike, né? Povo de João Costa, de São Brás, de Alagoinha de Bom Jesus, de Brasileira, Campinas do Piauí, de Capitão Gervásio Oliveira. E também, minha gente, apresentar para a alta direção, porque isso aqui precisa ser validado, né? Precisa ser institucionalizado, precisa ser incorporado na organização em si. Mas a gente segue na nossa etapa, né? Organizar reuniões com todos os funcionários divididos por área, né? Para apresentar na íntegra o código. O código já foi elaborado, agora ele precisa ser apresentado. Povo de Pedro Laurentino, né, Tiago? Mas tu sabe, Tiago, que eu não estou falando aqui em Pedro Laurentino, é porque quando eu olho para o retorno, não está claro aqui Pedro Laurentino, não tem o nome. Vocês devem estar conectados no canal aqui, tem o Estúdio 6, que é onde eu estou, é o canal, mas também tem o IPTV Canal 6. Vocês estão em algum canal aqui que eu não consigo ver no IPTV, por isso que eu não fico falando direto em Pedro Laurentino, tá bom? Mas é isso aí, um grande abraço aí para a galera, para os Pedro Laurentinenses. Eu gostei de chamar esse nome, viu? Achei bonito. Então vejam só, apresentar esse código por áreas, né? Os funcionários por áreas para conhecerem, entregar o código de ética para cada funcionário, né? Para que eles incorporem isso, enviar o código de ética para os demais públicos. Esse código de ética não é só interno, Pedro Laurentinenses, né? Cadê? Tem Disseu Arco Verde, Isaías Coelho, Padre Marcos. O código de ética ele precisa ser enviado para os demais públicos, fornecedores, clientes, governos, parceiros estratégicos. Isso fortalece a marca da empresa em que a gente atua. E disponibilizar o texto na internet. Hoje, nos dias de hoje, toda empresa deveria ter um site ou um website, e lá é um ótimo espaço para que a gente possa estar divulgando códigos de ética, sacam? Né? Volta para mim aqui, Jackson, por favor. Por exemplo, eu pego no meu Instagram, eu boto um pequenininho código de ética lá que me guia. Eu digo assim, lá a frase, a sequência pode não ser a mesma, mas a ideia é essa. A gente precisa ler o que não está escrito. A gente precisa ver o que não está sendo mostrado, ouvir o que não está sendo dito e entender o que não está sendo explicado. Né? Isso, de certa forma, é um mantra que eu uso e que me guia para tudo que eu faço, para tudo que eu vou ler ou que eu vou transmitir, por exemplo, na forma de aula. Entendem? É como se fosse um micro código de ética meu. Se eu receber uma mensagem do WhatsApp e eu compartilhar sem eu tentar entender aquilo ali profundamente, eu estou quebrando o meu código de ética. Vocês sacam isso que eu estou dizendo? Estou dando um exemplo meu de como é que eu faço nesse sentido. Entendem? Se eu receber uma mensagem e eu empolgado retransmitir ela sem eu filtrar, sem eu ver se aquilo ali tem sentido ou não, eu estarei quebrando a minha conformidade, eu estarei quebrando o meu próprio código de ética, entendem? Pode voltar a imagem aí para o slide, Jackson, por favor. A gente precisa ter clareza, né, sobre as coisas, exatamente. Um outro ponto, não basta ter todas as etapas anteriores, minha gente.
a organização tem que ter um canal de denúncia para as condutas antiéticas. E a pessoa que vai denunciar precisa estar à vontade para denunciar. Vocês já imaginaram quantas mulheres não deixaram de fazer denúncias de violência feminina porque quando elas chegavam, a delegacia só tinha homem? Entendem essa coisa? Quando você cria uma delegacia de mulheres, a ideia é criar um ambiente acolhedor para as mulheres, para que seja um canal de denúncia contra condutas de homens que são antiéticos nas suas relações com as mulheres. Entendem? Organizar um comitê de ética numa organização, né, que avalie denúncias. As denúncias precisam ser avaliadas, elas estarão em harmonia, né, Tiago? As denúncias precisam ser avaliadas, elas não podem ser acastadas de cara, elas precisam ser aprofundadas para entender o grau de profundidade com que a coisa aconteceu, né? E precisa dar retorno para quem está denunciando, também para o denunciado. Né? Ok? E também tornar públicos os nomes dos participantes do comitê de ética. Não é necessariamente do denunciado ou do denunciante, mas de quem participa do comitê de ética. Ok, minha gente? Vamos praticar um pouquinho. Eu tenho aqui algumas questões que eu quero destacar para vocês e que elas são frutos do que a gente já discutiu na aula de hoje. Vejam só, em relação ao código de ética, é correto afirmar. Ele consiste num conceito estático, que não muda. Cada pessoa possui sua ética e, portanto, não deve se preocupar com as outras. Ou o código de ética consiste em algo que muda conforme a sociedade e o tempo, ele não varia conforme o ambiente, ou a ética não possibilita uma vida melhor. O que é correto afirmar em relação a um código de ética? É que ele consiste em algo que muda conforme a sociedade e conforme o tempo. Tá bom? Vamos adiante. Assinale a alternativa falsa. A sociedade não cria novas situações, logo ela a ética estática. Epa! Aqui foi uma lapada logo de primeira, né? Ó, a primeira logo a gente já mata ela aqui. Exatamente, povo de Júlio Borges. Por quê? O que é verdadeiro? A ética é uma prática cotidiana, não basta ser tolerante, a gente precisa respeitar e saber que é possível aprender com as diferenças. As novas situações impactam nas políticas e nas práticas corporativas, e a postura ética não pode ser implantada de forma imediata numa empresa. Né? De cara logo a primeira aí. Beleza? Minha gente, são agora 8 horas e 59 minutos. Eu estou chegando ao final do nosso encontro de hoje. Grande abraço. Fiquem com Deus. Feliz Dia dos Pais para quem tem a oportunidade de vivenciar isso com os pais que estejam vivos. Para os pais, para quem já perdeu os pais, como no meu caso, também é um momento, é um dia de memória, né, e de saudade também. Tá bom? Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, minha gente.